Olá, nesta aula vamos estudar sobre o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Esse imposto ele é de competência da União, conforme artigo 153, inciso 4 da Constituição. O IPI ele tem dupla função. Ele tem função fiscal, ou seja, arrecadar recursos para os cofres públicos, para a manutenção das atividades estatais, e também função extrafiscal, função de intervir na economia ou na sociedade em situações de interesse social. O sujeito passivo, ou seja, quem deve pagar o IPI, o contribuinte ou o responsável, será, primeiro, o importador ou o equivalente por lei. Segundo, o industrial ou o equivalente por lei. O comerciante de produtos sujeitos ao IPI que os forneça a industriais ou a eles equiparáveis. Então, quando um produto ele é sujeito ao IPI e ele é vendido por um comerciante para uma indústria, ele vai sofrer incidência, embora esse comerciante ele não tenha feito nenhum processo industrial em relação a esse produto. O arrematante de produtos apreendidos ou abandonados que sejam levados a leilão. O fato gerador do IPI está previsto no artigo 46 do Código Tributário. Então, o primeiro fato gerador é a importação, por isso que o importador é sujeito passivo. A saída do estabelecimento industrial de produto industrializado, que é o mais normal, como fato gerador do IPI. Toda vez que uma indústria ela faz a saída de um produto que por ela sofreu um processo de industrialização, essa saída desse produto vai sofrer a incidência do IPI, será fato gerador do IPI. Aquisição e leilão de produto industrializado ou produto abandonado, de produto industrializado abandonado ou apreendido. E outras hipóteses que a lei que regula o IPI trará. O que vem a ser produto industrializado? É o produto que tenha sido objeto de qualquer operação que modifique sua natureza ou finalidade ou aperfeiçoe pelo consumo. Tudo aquilo que modificar a estrutura de um produto, de um insumo, tudo aquilo que agregar ao produto melhor uso, melhor serventia para o consumidor ou para o destinatário desse produto, vai ser no processo industrial e, portanto, fará com que aquele indivíduo que fez aquele beneficiamento, fez aquele processamento, seja contribuinte do IPI. Quais são os processos que nós possamos dizer de processos industriais e que levam à incidência do IPI? O primeiro deles é a transformação. A transformação é um processo mecanizado ou semi-mecanizado, automatizado ou semi-automatizado, que dá nova forma, nova finalidade à matéria-prima, transformando-a em um produto com forma, fins, conceitos diferentes daqueles que lhes foram atribuídos antes do processo. O bem que resulta da transformação recebe uma nova classificação na tabela do IPI. Vamos imaginar aqui o minério de ferro. Se nós pegamos o minério de ferro, ele é uma pedra. Esse minério de ferro ele é levado à siderúrgica. Na siderúrgica passa por um processo de trituração, depois um processo de aquecimento no forno, depois um processo de resfriamento já do ferro, do lingote de ferro, e aí você vai ter, né, uma peça de ferro, um lingote de ferro. Esse processo é um processo de transformação. Você tinha uma pedra, que era de minério de ferro, e agora você tem um lingote de ferro, uma barra de ferro. Então, portanto, esse processo faz com que essa indústria, essa siderúrgica, ela seja contribuinte do IPI. E essa transformação seja fato gerador do IPI.
Beneficiamento é o processo no qual a modificação, aperfeiçoamento, embelezamento ou alteração de funcionamento de um produto que já existe. O novo produto permanece na originária classificação, sem receber nova nomenclatura, mas o beneficiamento é fato gerador do IPI. Por exemplo, o arroz. Quando o agricultor colhe o arroz ele está ali em natura, está natural. Ele encaminha esse arroz para uma indústria, para uma empresa, que vai fazer o beneficiamento do arroz. O que ele vai fazer? Vai, por exemplo, polir o arroz. Quando vai polir o arroz, o grão vai ficar branquinho, e aí você vai ter o arroz, por exemplo, polido tipo 1. Isso é um processo de beneficiamento. Ou então, o parbolizado passa pelo processo de parbolização e você vai ter o arroz parbolizado. Ele não deixou de ser arroz, ele foi um arroz que sofreu um processo que melhora a qualidade, melhora, aperfeiçoa, modifica o arroz. E aí, por isso, o beneficiamento também é um processo que gera a incidência do IPI. Montagem. Quando você tem a reunião de produtos e partes pré-existentes dentro de uma nova sistematização, tendo como resultado o produto novo. O produto resultante pode ter ou não uma nova classificação na tabela do IPI. É muito comum na indústria automotiva. A indústria automotiva ele compra peças de uma série de lugares e pega essas peças e depois monta essas peças na sua linha de produção e faz o carro, faz a motocicleta. A Honda e a Yamaha, a maioria das peças vem do exterior. Chegam na Zona Franca de Manaus, no caso das motocicletas, lá são montadas e depois são vendidas. Esse processo de montagem também é um processo industrial. Acondicionamento ou recondicionamento. Alteração ou reacondicionamento, perdão. Alteração da apresentação do produto ao consumidor, criando um novo estímulo para sua aquisição. É a embalagem. Colocar uma embalagem no produto. Isso é muito comum nos produtos que são importados da China. Brinquedos. Ele vem importado, ele não vem embalado. Quando chega aqui no Brasil, o brinquedo, que depois é vendido, para ele ser vendido, o importador, ele vai, embala, coloca dentro do saquinho, coloca o fechamento do saquinho com um desenho, algum atrativo, com a marca da empresa e, inclusive, vem lá dizendo importado da China. A única coisa que tem é a embalagem, foi embalado aqui no Brasil. Esse processo de acondicionamento, que é a embalagem, ele configura um processo industrial. Entretanto, o acondicionamento para fins de transporte não configura não configura o processo passivo de incidência do IPI. Então, quando coloca em caixas, aquelas caixas, coloca várias caixas dentro de várias caixas de produto dentro de uma caixa maior, só para poder colocar dentro do caminhão. Esse processo de embalar dentro dessa caixa maior não é um processo industrial. Mas quando você pega e vai acondicionar o produto in natura, o produto que você quer vender dentro de uma embalagem para que ele seja colocado à disposição do consumidor, esse processo é de um processo industrial e passível de incidência do IPI. E a última hipótese é a renovação ou recondicionamento. É a revitalização de um produto usado ou inutilizado, restaurando a fim de tornar um produto novo. Esse produto ele fica com a classificação original. Por exemplo, você ter um móvel antigo em casa, um móvel que está muito deteriorado, e você querer restaurar esse móvel. Esse processo de restauração ele tem a incidência do IPI. É muito comum na indústria de pneus, né? Os pneus recondicionados. Você tem um pneu que já estava gasto, não tinha condições mais de uso, leva para um processo industrial, esse processo industrial recondiciona, agrega mais borracha, faz novo tratamento naquele pneu e o pneu fica de novo em condições de uso, em condições de venda. É processo de recondicionamento.
Base de cálculo. A base de cálculo do IPI no desembaraço aduaneiro, ou seja, na importação, vai ser o preço normal, ou seja, o preço que o produto alcança em uma venda em condições normais. Nesse preço é acrescido o valor do imposto de importação, as taxas aduaneiras e encargos cambiais. Então, na importação, a base de cálculo vai ser o preço normal do produto acrescido do imposto de importação, das taxas aduaneiras e dos encargos cambiais, ou seja, o custo para esse produto poder sair ali do espaço aduaneiro, do porto, do aeroporto, para o país. Então, a base de cálculo considera tudo aquilo que vai incidir para que ele possa entrar no país. Saída do produto industrializado do estabelecimento vai ser o valor da operação que ocorrer a saída. Esse valor da operação é o preço do produto acrescido de frete e outras despesas acessórias cobradas pelo contribuinte ao destinatário. Na falta desse valor, pode ser também o preço corrente da mercadoria no mercado atacadista. Se não tiver como apurar o valor do preço de saída acrescido de frete e demais despesas, vai ser o valor no mercado atacadista. Na arrematação, vai ser o valor da arrematação, a base de cálculo. A alíquota. A alíquota é proporcional. Ele vai variar conforme a grandeza econômica tributária. E vai variar de acordo com a essencialidade do produto. As alíquotas do IPI podem variar de 0% até 365,63%, que é a alíquota do cigarro. E o imposto é calculado conforme uma tabela. Existe uma tabela que é a TIP. Essa tabela, a mais recente, ela faz parte do decreto 2376 de 97 e a mais recente é de 2016. Pronto, aqui está. A mais recente, a tabela mais recente, mais atual, ela está no decreto 8.950, de 29 de dezembro de 2016. É a tabela mais recente do IPI. Alíquota zero. Como vocês viram, quando eu apresentei agora, a alíquota pode ir de zero até o valor que a União resolva atribuir. A alíquota zero é uma opção para não se valer da isenção, porque a isenção depende de lei. Enquanto a alteração da alíquota, lembrem-se que o IPI é uma exceção ao princípio da legalidade para fins de majoração ou redução. Então, a alteração de alíquota do IPI pode se dar por meio de decreto. Por isso que a alíquota zero é muito utilizada no IPI, porque é um meio mais fácil, mais rápido de fazer as alterações da alíquota e não exige o processo de encaminhar um projeto de lei para fins de isenção. O IPI tem um importante princípio que o norteia, que é o princípio da seletividade. Seletividade é uma técnica em que se faz a variação das alíquotas de acordo com a essencialidade do produto. Quanto mais essencial o produto, menor a alíquota. Quanto mais supérfluo, maior a alíquota. Isso é uma forma de você reduzir a tributação daqueles produtos de maior consumo e arrecadar mais recursos nos produtos em que o consumo ele é mais selecionado, é um produto que ele tem acesso a pessoas de maior renda, ou então um produto que se quer desestimular o consumo, como o caso do cigarro. A alíquota do cigarro é de 360%, porque é um produto que, politicamente, em termos de política de saúde, não há interesse em que ele seja consumido. Então, é uma forma de desestimular o consumo. A mesma coisa bebida alcoólica. A bebida alcoólica também possui alíquota alta de IPI, porque é uma forma de refrear o consumo. A pessoa pode consumir, mas ela vai pagar caro para consumir a bebida alcoólica ou o cigarro. Não cumulatividade.
O princípio da não cumulatividade, que já foi estudado no ICMS, é aquele em que se desconta o valor que foi pago na operação anterior da saída na operação atual. Então, o IPI ele tem esse mesmo mecanismo que nós vimos no ICMS. Abate-se na operação de saída aquilo que foi pago na operação anterior, aquilo que foi pago de IPI quando o produto entrou na indústria. O IPI e os princípios da legalidade e anterioridade. O artigo 153, parágrafo 1º, faculta ao Poder Executivo a alteração das alíquotas do IPI, indicando-se uma mitigação do princípio da legalidade tributária, ou seja, é possível fazer o aumento ou a redução das alíquotas do IPI por um ato infralegal, ou seja, um decreto. Enquanto a majoração das alíquotas, o IPI deve respeitar a regra nonagesimal, embora não tenha que respeitar a anterioridade, significando que o aumento ou redução da alíquota de IPI entre em vigor no mesmo exercício da publicação, mas deverá, no caso de aumento, deve observar os 90 dias da publicação. Então, o IPI, ele também é exceção ao princípio da anterioridade. Ele não precisa esperar o exercício seguinte quando há um aumento de alíquota do IPI. Mas, em relação à nonagesimal, ele tem que esperar 90 dias. Se reduziu, obviamente, nós já vimos isso, ele entra em vigor imediatamente. Mas se há aumento de alíquota do IPI, vai esperar 90 dias da publicação do decreto de aumento. Então, IPI é exceção ao princípio da legalidade, exceção ao princípio da anterioridade, mas não é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. Aumento de alíquota do IPI deve esperar, aguarda 90 dias da publicação para que ele possa efetivamente ser aplicado. O IPI e as exportações. Os produtos destinados à exportação estão dispensados de IPI. Eles são imunes ao IPI, conforme o artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3º. Era isso que tínhamos para estudar. Muito obrigado pela atenção e até nossa próxima aula. Se você ficou com alguma dúvida do conteúdo que foi apresentado nessa videoaula, deixe sua pergunta aqui na minha caixa de perguntas do meu Instagram, que ela será respondida, ou pelo próprio Instagram, ou então numa outra videoaula que eu esclarecerei a sua dúvida. Não fique com dúvidas. Muito obrigado.